Então é um processo, como eu falei, diário, é um processo de busca de, acho que todo mundo, quando não é no jiu-jitsu, é fora, no trabalho, na vida pessoal, nas relações afetivas. A gente sempre quer conquistar, né, os objetivos e chegar onde a gente deseja. O que difere essa galera, um praticante do outro iniciante, um competidor do outro? O que fez a diferença entre o campeão mundial absoluto, né, de 2019 e do vice-campeão? O que fez toda a diferença ali no final? O que fez a diferença foi o tempo de reação. Faixa branca, ele pode apresentar um tempo de reação melhor que o outro, na absorção de uma explicação de pontuação do jiu-jitsu. Pode ser na hora de executar um movimento, uma técnica na prática. Esse tempo de reação, no caso de um professor, pode ser na hora de lidar com o plano de aula dele e numa situação inusitada que saia do plano de aula, ele consiga contornar a situação da melhor forma possível e continuar a sua aula, sem que aquilo traga grandes transtornos. No caso dos competidores, o tempo de reação é que decide a luta. Tentei passar também para os alunos que uma referência, porque a galera às vezes vê uma final, por exemplo, do Absoluto Mundial de 2019, como eu falei, e tenta tirar como comparativo, assim, como referência, né? Ah, quem é o melhor? Quem foi o melhor? Atleta A ou atleta B? Quem foi o melhor dos finalistas? Fulano ganhou, mas, pô, atleta aqui que perdeu a final lutou bem, beleza. Mas a gente não lembra muito de ver quem estava mais treinado. Quem estava mais treinado? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. Quem está com um tempo de reação, né, na melhor performance, na sua melhor performance. A gente fala muitas vezes que uma competição de um alto nível ou faixas pretas, você piscou, você perde a luta. Você errou, às vezes custa caro. E isso acontece porque o tempo de reação da galera está muito no alto nível. E aí, quando o tempo de reação, os dois tempos de reação estão assim, vamos dizer, equiparados, né, qualquer descuido, qualquer piscada vai fazer diferença. Então, o que a gente pode entender é que o tempo de reação ele é treinável, e é onde o cérebro envia a mensagem. E esse tempo do envio da mensagem, ele também pode ser melhorado. No Jiu-Jitsu Body System, dentro dos educativos e exercícios que a gente traz, o ponto principal e final é o tempo de reação. Ele vai fazer toda a diferença. Então, se você consegue automatizar certos movimentos que são da cultura corporal de movimento do jiu-jitsu, ou seja, algo que a gente precisa entender, desenvolver e saber lidar, saber usar como ferramenta, a gente começa a melhorar nosso tempo de reação e automatizar. Então, você passa de fazer, por exemplo, um movimento voluntário, que é um movimento que você tem que pensar, né, ter a intenção de fazer, para um movimento praticamente automatizado, que você tem a intenção, mas você já quase não pensa mais para fazer. Aí você vê um amigo tomar um suplemento, você vê uma amiga fazer uma preparação física para o jiu-jitsu, você vê um outro companheiro seu aí no massoterapeuta. E tudo isso, no final, é para melhorar o tempo de reação. Você quer estar com o corpo melhor, você quer ter uma recuperação melhor para no treino seguinte otimizar, né, a absorção daquele treino, daquela aula. Então você quer estar com um tempo de reação melhor para absorver aquela aula, para executar aquela técnica que foi passada, né, para começar a fazer e terminar aquela aula na sua melhor performance. Então, quando a gente pensa em melhorar a performance, né, a gente não deve pensar em atleta de alto rendimento, a gente deve pensar em qualquer pessoa, porque na verdade fora do jiu-jitsu também acontece. As pessoas estão todo o tempo buscando melhorar a performance para galgar diferentes steps na vida, prosperar em diferentes direções. O que vai fazer toda a diferença, você pode tomar suplementos, você pode fazer preparação física, você pode ir ao massoterapeuta, você pode ter uma psicóloga que te dê o suporte na psicologia esportiva, mas o que você vai precisar no final é entender a importância de todo esse processo. Tá? Ninguém vai precisar se aprofundar, pegar em livros, mas no Jiu-Jitsu Body System, como em
qualquer outro sistema de treinamento, principalmente esportivo, que acontece, a gente sabe que é isso. Você começa a praticar e garante que você tem uma performance, né, boa ou atinge a sua melhor performance no que você quer fazer. Então a gente está conseguindo desenvolver bem esse trabalho, né? A psicologia é algo que está ali todo o tempo, porque isso envolve a psicomotricidade. A gente entra, parece num modo de, vamos dizer assim, automático, né? Só que é um automático, eu acredito, para o lado negativo, diferente do que a gente está tratando da questão da automatização do movimento, que é a positiva. O Jiu-Jitsu Body System ele traz uma maneira diferente de praticar e de se observar, de se autoanalisar. Então você está fora da academia, fora dos fatores externos que tem na academia, por exemplo, tempo de aula, professor, companheiros, a técnica do dia, quanto tempo de aula tem. E isso tudo faz com que você às vezes não possa analisar o seu próprio jogo, analisar os seus potenciais, assim como os seus pontos frágeis. A gente às vezes treina um ano, e aí eu pergunto, em um ano, quantas vezes a gente é orientado ou a gente para analisar o nosso próprio jogo? Ou seja, analisar de forma mais aprofundada, nos diferentes aspectos. Primeira coisa, na parte física. Se você está bem condicionado, se a sua musculatura, né, ela está condicionada para dar aquele torque, aquela energia que você quer dar no treino ou numa luta. Os grupos articulares, se você está sabendo usar as articulações certas, se você entende basicamente qual é a mola propulsora de cada movimento, tá? E isso não precisa estudar, como eu falei, você sente, você começa a praticar, você ativa os grupos musculares específicos, né? A gente vai estar dando sempre um suporte para a galera entender quais são os grupos específicos, por exemplo, musculares, né, que se deve ativar para fazer um double leg. Quais são os grupos específicos musculares que se deve ativar para fazer um Ippon Seoinage. Entender também se você tem a flexibilidade necessária e mobilidade para girar e deslizar o seu joelho naquela passagem de guarda que você quer fazer. Se aquilo não vai te causar uma lesão. Se você conhece os seus limites, né, articulares. Por exemplo, eu tenho esse braço aqui direito lesionado, é uma lesão muito antiga, que eu não cuidei bem na época. Era mais jovem, segui treinando, competindo e não dei a devida atenção. Esse meu braço direito não estica igual o esquerdo. Numa chave de braço bem encaixada, eu vou bater antes no braço direito do que no braço esquerdo. Significa que eu tenho que ter um tempo de reação diferente para os ataques e para as defesas no meu braço direito. Porque se eu usar o mesmo tempo de reação que eu uso no braço esquerdo, eu vou machucar meu braço. Né? Então olha que curioso, né? Olha que curioso como o tempo de reação ele pode ser inclusive usado na lateralidade. Eu posso ter um tempo de reação melhor no meu lado direito, por eu ser destro, e ter um tempo de reação defasado no lado esquerdo. Isso pode ser no meu dia a dia e pode ser no jiu-jitsu. Quem é que para observar tudo isso no jiu-jitsu? Né? Muita gente é orientada a parar, muitos professores fazem esse trabalho ou fazem trabalho desse tipo, mas quantas vezes no mês que você treinou, você pôde performar aquela passagem de guarda que você precisa, não a que está sendo passada na sua aula. Então o Jiu-Jitsu Body System, ele traz vários movimentos e essa cultura corporal de movimento do Jiu-Jitsu para a gente não só performar, mas entender também, um iniciante, por exemplo, entender que a articulação dele do joelho, ela gira melhor para fora e não gira bem para dentro, o limite é menor. E por isso, esses giros da 50-50, chave de pé para dentro, forçando o joelho para dentro, é proibido.